Bem-vindo à aula 5.5. Nessa aula a gente vai falar sobre o último modelo dos modelos de duopólio que nós estamos investigando, que é o modelo de Bertrand. Tá? Um modelo diferenciado em relação aos outros porque ele deriva o lucro máximo em relação ao preço. Então existe uma competição de preço e isso vai dar um resultado que é interessante e paradoxal, chamado paradoxo de Bertrand, onde apenas duas firmas no mercado atingem um equilíbrio de concorrência perfeita. Então, vamos ver como é que esse modelo funciona. Sou o professor Vitor Sena, sou período letivo especial de 2020, do curso Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos ver a nossa aula aqui para ver como é que está essa parte de Bertrand. Bom, quais são as características, né? O modelo de Bertrand ele é simultâneo, tal como o modelo de Cournot que nós vimos anteriormente. Mas as decisões são baseadas nos preços, né? Então é um modelo que as firmas começam a competir em preços em vez de decidir o quanto que cada uma produção nas quantidades. Tá ok? O equilíbrio ocorre quando cada uma das firmas participantes prevê corretamente o preço que será adotado pela firma concorrente. Tá? Bom, no modelo de Bertrand inicial aqui, os bens continuam sendo homogêneos e o preço para o consumidor depende da firma que o anuncia. Tudo bem? Então a firma anuncia um preço e o consumidor toma aquele preço como dado para fazer sua decisão de compra. No entanto, para firmas competidoras com o mesmo custo marginal, P1 igual a P2 e custo marginal de 1 igual ao custo marginal de 2, é possível incluir um modelo dinâmico, mas os erros têm que ser corrigidos rapidamente. Tudo bem? A gente vai entender como isso funciona daqui a pouquinho. Então a gente vai ver como é que isso funciona no slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Novamente, para continuar na comparação, vamos continuar com aquela demanda inversa de 240 menos 1/2 Q. Tudo bem? Então, Qzão é a quantidade total, P é o preço da mercadoria nesse mercado. Tá? Então a gente vai continuar com essa demanda. Vocês podem continuar acompanhando esse resultado pela apostila, mas eu vou pegar um atalho aqui e colocar custo marginal das duas firmas constante e igual a 192. Tá? Vai dar o mesmo resultado que está lá na apostila, mas aqui vai ficar mais rápido para a gente comparar. Tá? Então, são bens homogêneos, o custo de produção desses bens homogêneos está constante em 192, tá ok? Bom, o que acontece no modelo de Bertrand? No modelo de Bertrand a gente tem que ter um resumo que é o seguinte. Lembra que é uma competição de preços, né? Se a firma 1 está adotando preço menor do que a firma 2, todos os consumidores vão para a firma 1. Como se todo o mercado deslocasse para quem tem um preço um pouquinho mais barato. Tá? Então, todos os consumidores vão comprar apenas da firma que tem o produto mais barato, afinal, o bem é homogêneo. Tá? Se ocorre o contrário, se P1 é maior do que P2, todos os consumidores vão para a firma 2. Bom, temos que diferenciar duas coisas aqui. Quando P1 é igual a P2, existe equilíbrio, mas não necessariamente estável. Por quê? Porque o equilíbrio estável vai ocorrer quando P1 igual a P2, mais uma condição a mais. O custo marginal de 1 é igual ao custo marginal de 2. Tá? E aí a gente precisa dessa hipótese de custos marginais iguais. Pois se uma das firmas possui custo marginal diferente da outra, aquela firma que possui custo marginal menor retira a outra firma do mercado completamente, pois ela pode praticar um preço um pouquinho mais abaixo do custo marginal da outra firma e isolar aquela outra firma do mercado. Tudo bem? Então, para bens homogêneos, essa aqui é uma condição necessária para o modelo de Bertrand. Tá legal? Mais ainda, né? Quando os preços são iguais, assumimos que a quantidade vendida no mercado é distribuída igualmente entre as duas firmas, tá? Ou seja, elas distribuem
meio a meio o que elas estão vendendo, tá? A gente pode explorar uma dinâmica para o modelo de Bertrand aqui, tá? Como é que vai funcionar essa dinâmica? Vamos inicialmente dizer que eles estão com preço iguais, tudo bem? Vamos lembrar do preço de monopólio, P1 igual a P2 e as duas estão utilizando um preço de 200, tá? Se elas estão utilizando um preço de 200, lembra que a quantidade que gerava esse preço, quantidade condizente com esse preço era produzir no total 80, ou seja, cada uma delas está fazendo uma venda de 40, pois estão dividindo essas quantidades aí, tá? Bom, mas o que acontece? Se uma das firmas decide diminuir o preço só um pouquinho, poderia usar aqui até, esse modelo é exagerado, né? 199,99 já correria todo o mercado para apenas a firma que está adotando o menor preço, ok? Mas vamos colocar uma diferença um pouquinho maior, vamos colocar uma diferença de R$ 1, tá? Então, se P1 está fazendo um preço de 199 e P2 continua com preço de 200, P1 pega todo o mercado, a firma 2 fica com nada, e o que acontece, né? Ao pegar todo o mercado, a firma 1 vai ter que vender uma quantidade igual a 82 para equivaler esse preço de 199 aí, tá? Então, ao vender 82, já fiz as contas aqui, o lucro dessa firma seria 2.820, tá? Ainda supondo aquela estrutura de custo que nós vimos e está lá na apostila, tudo bem? Bom, o que a firma 2 vai fazer? Deixa eu fazer de vermelho aqui, né? A firma 2 vai ter um incentivo a colocar o preço ou 199 também, ou baixar o preço mais ainda, né? Então a firma 2 pode adotar o preço de 198, tá? Então ao adotar o preço de 198, ela pega novamente todo o mercado para si, né? Vai precisar atender todo o mercado, então Q2 será 84, com P2 igual a 198 e Q2 84, ela vai ter um lucro, já calculei aqui, de 2.470, tá ok? Bom, as firmas podem fazer essa dinâmica sucessivamente, e qual que é o limite? O limite é chegar em P1 e P2 iguais aos custos marginais. E lembra que lá no início desse slide eu coloquei que o custo marginal era 192, tudo bem? Então, o equilíbrio de Bertrand é as duas firmas adotarem o preço de 192. E nesse caso, se elas estão adotando o preço de 192, vamos lembrar da demanda aqui, ó. 192 igual a 240 menos 1/2 Qzão. Tudo bem? Bom, vamos isolar esse Q. Aqui vai ficar 1/2 Q maiúsculo, né? Igual a 48. A quantidade total produzida é 96. Então, no caso, essas duas firmas estão vendendo 96 no mercado. Tudo bem? Só que 96 é a quantidade total do mercado. Quanto que cada uma delas está produzindo, ou vendendo no caso, cada uma delas está vendendo a quantidade de 48. Desprezando-se custo fixo e complexidades maiores para custos variáveis crescentes, também se diz que no modelo de Bertrand o equilíbrio final garante lucro igual a zero, né? O lucro econômico de concorrência perfeita. Tudo bem? Tanto o lucro da firma 1 quanto da firma 2 serão iguais a zero no equilíbrio de Bertrand com aquele custo marginal constante. Tudo bem? Para ver mais detalhes sobre isso, vocês podem conferir na apostila também. A apostila mostra algumas extensões do modelo de Bertrand, em particular, alguns conceitos que eu acho muito interessantes. Por exemplo, nós podemos ter Bertrand com custos variáveis crescentes, que fornece que o custo marginal não é sempre o mesmo para toda produção. Tudo bem? Outra questão não tão trivial é Bertrand com custo fixo. Tá ok? Bertrand com custo fixo insere algumas questões para serem analisadas em mais detalhes.
Tudo bem? Outra questão interessante também é a prática de competição predatória. Suponha o equilíbrio inicial instável que nós vimos anteriormente, tá? Nós começamos com o equilíbrio das duas firmas usando preço igual a 200. Por que as firmas entraram numa competição predatória, diminuindo seus lucros para chegar no lucro final, tá? Isso tem a ver com o incentivo a desvio que nós vimos no caso de Cournot também, né? Mas no caso de Bertrand isso pode ficar bem interessante, adicionando custo fixo. Existem alguns modelos que colocam alguns quebra-cabeças para a gente pensar sobre a competição predatória. E uma parte extensa da apostila abordando sobre isso. Por fim, não terei tempo de abordar nesse semestre, existe o Bertrand com produtos não homogêneos, né? O livro do Pindyck mesmo tem no apêndice do capítulo 12 um exemplo de Bertrand com bens não homogêneos, vocês podem conferir lá. E nesse caso, como os bens não são substitutos perfeitos, existem alguma leve diferenciação entre eles, o preço não necessariamente precisa ser igual e o equilíbrio de preço igual a custo marginal pode ser violado, tudo bem? Porque não são mais produtos iguais e as firmas não precisam ter estrutura de custos necessariamente iguais. Tá? Mas o modelo de Bertrand é interessante para descrever situações em que as firmas competem em preços, né? Então existem várias situações em que as firmas parecem mesmo competir em preços, né? No caso, elas estão tentando ganhar maior parcela de mercado, diminuindo os preços para atrair mais clientes, tudo bem? Então, quando você vê competição de preços, é interessante aí, mas o paradoxo de Bertrand surge do fato de apenas duas empresas, né, poderem levar ao famoso equilíbrio de concorrência perfeita, tudo bem? Bom, vamos resumir o que nós já vimos, tá? Tem aqui um exercício também para você fazer para o caso de Bertrand, tá? Adotando essa demanda aqui de demanda inversa P igual a 100 menos 0,05Q, tudo bem? Lembrando que Q é a quantidade total vendida nesse mercado, tá? Eu estou resumindo aqui algumas coisas que acontecem e na apostila também tem um resumo para esses exemplos que eu adotei ao longo dessas aulas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, que são as diferenças de quantidade total, quantidade da firma 1, quantidade da firma 2, preço para os consumidores, o tempo em que as decisões são tomadas em cada um desses modelos e se o equilíbrio é instável ou estável. Tudo bem? Bom, o que acontece, né? Nós vimos primeiro o modelo de coalizão. O modelo de coalizão nada mais era do que a solução de monopólio. Tudo bem? Na solução de monopólio, a firma produz aquela quantidade que deriva o maior preço possível, dadas as elasticidades daquele mercado. Então, a quantidade total para essa demanda que nós vimos ali nos exercícios, que é P igual a 100 menos 0,05Q e custo marginal igual a 10, seria de 900, tudo bem? Distribuído entre as duas firmas aqui, uma produção de 450 cada uma. O preço para os consumidores seria de 55, tá? Então repare aqui que é a menor quantidade total possível e o maior preço para os consumidores possível no modelo de coalizão, no modelo de cartel, tá? Nós vimos também que a decisão sobre a produção era simultânea, mas essa decisão sobre a produção nem era muito importante. No caso, o que era importante é eles dividirem o mercado igualmente entre os participantes do cartel ou da coalizão. Nós vimos também que esse equilíbrio não era um equilíbrio, né? Na verdade, não se pode chamar aquela situação de equilíbrio porque há um incentivo ao desvio. Então, nem é equilíbrio nesse caso, tá? Se eu fosse mais rigoroso mesmo, poderia colocar aqui um tracinho. Tudo bem? Bom, quais são equilíbrios? Equilíbrios são o resultado que nós alcançamos com o modelo de Cournot, né? E aí, no caso, a produção aumenta, repara que a produção total sobe para 1.200, mas ainda assim é uma produção igual entre as duas firmas.
no caso dos exemplos aqui dos exercícios, é 600 e 600. O preço se torna 40, a decisão das firmas é simultânea e o equilíbrio é chamado estável. Não há incentivo para sair daquela produção, né? É o melhor que as firmas podem estar fazendo naquele momento. Bom, o terceiro modelo que nós vimos é o modelo de Stackelberg, onde a firma 1 é a líder e a firma 2 é a seguidora. Tá? A produção total no mercado aumenta, pois a firma líder vai usar a vantagem dela, que ela tem de começar primeiro, para produzir mais. E assim o preço para o consumidor cai um pouco também. Tá? Então a diferença que nós vimos é que o modelo é sequencial. Uma das firmas toma a decisão antes da outra. Tá? Mas é também um equilíbrio estável. Dadas aquelas condições do modelo de Stackelberg, não há motivo para desviar daquela produção que nós vimos. E por último, o modelo de Bertrand, que é esse modelo de concorrência em preços, né? Ele é o que atinge o resultado de maior produção e menor preço para os consumidores, tá? Então, uma produção bem grande, produção de concorrência perfeita, e preço igual ao custo marginal, ou seja, preço de concorrência perfeita. Tudo bem? Ele é simultâneo, mas aí é simultâneo nos preços, as duas firmas tomam decisões sobre os preços conjuntamente, e o equilíbrio é estável. Tá? O asterisco aqui é para mostrar que existem equilíbrios instáveis, né? Mas os equilíbrios instáveis, dependendo de como você formatar esse modelo, se você formatar esse modelo com funções, preços no domínio dos números reais, o único equilíbrio estável possível será o equilíbrio de preço igual a custo marginal para as duas firmas, novamente no caso de bens homogêneos. Então, resumindo bem aqui, a quantidade vai seguir essa ordem. Quantidade de monopólio, que é aquela do cartel, é menor do que a quantidade do modelo de Cournot, é menor do que a quantidade do modelo de Stackelberg, que é menor do que a quantidade do modelo de Bertrand, ou a quantidade vendida do modelo de Bertrand. Tá? Bom, com os preços acontece o contrário, né? Os preços de monopólio, aqueles também vigentes no cartel, são os maiores possíveis. O preço de Cournot é um pouquinho mais baixo do que esse preço de monopólio. O preço de Stackelberg um pouco mais baixo do que o de Cournot, por sua vez. E o preço mais baixo de todos, com a mesma estrutura de custos, é o preço de Bertrand, que é o preço igual a custo marginal, ou o preço de concorrência perfeita. Dê uma olhada na apostila para captar mais detalhes, tudo bem? Na aula 5.6 eu vou falar de concorrência monopolística, que é um modelo bem interessante, mas aí a gente já saiu dos modelos de oligopólio, tudo bem? E vamos entrar em outra estrutura de mercado, que eu acho interessante, cada vez eu gosto mais da concorrência monopolística. Mais um detalhe, né? Nesses modelos de oligopólio, nós vimos modelos de duopólio, porque eram mais simples, tá? Modelos onde só tinham duas empresas competindo por um mesmo mercado. Todos esses modelos podem ser estendidos para 3, 4, 5 ou mais empresas, tá? Só que eles ficam mais difíceis de serem analisados. Tá? Existem modelos bastante interessantes de Cournot para N empresas, eles ficam interessantes, precisam colocar alguns pressupostos a mais, mas são possíveis. Tá? Quem tiver interesse, leia o livro do Pintic e do Rubenfeld, que apresenta isso no capítulo 12, dá uma ideia de extensão. Tá? Quem precisar de mais indicações, eu tenho mais indicações sobre livros, sobre esses assuntos, onde vocês podem aprofundar. Além da apostila que está lá no Moodle, fiz algumas correções e essa versão de 2020 é a mais atualizada, desde que eu iniciei esse curso de Micro 2. Tá ok? Então vejo vocês na aula 5.6, onde a gente vai ver concorrência monopolística. Até lá. Tchau, tchau.